Seja bem-vindo ao canal Rapidola. Hoje a gente vai continuar nossa temporada aqui de análise combinatória. O tema de hoje é combinação simples. Roda a vinheta e vem comigo. A combinação simples, ela é dada por essa relação. Combinação de n escolhendo p é fatorial de n dividir o fatorial de p vezes fatorial de n menos p. Se eu for fazer uma conta, por exemplo, aqui, se eu perguntasse quanto equivale a combinação de 7 escolhendo 3 elementos, isso vai ficar da seguinte maneira. 7 fatorial dividido por fatorial de p, aqui ó, é o n, 7, o p é o número 3, então eu vou ter fatorial de 3, que multiplica o fatorial da diferença 7 menos 3. Observe que aqui vai dar fatorial de 4, e aí eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por fatorial de 4, e aqui eu vou colocar fatorial de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Aqui você vai cancelar fatorial de 4 com fatorial de 4. O número 6 com o número 6. E aí eu tenho 7 vezes 5, que vai dar 35. Na verdade, eu gostaria que você observasse pela aula anterior, que foi de arranjo, que essa expressão que aparece aqui, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial, esse aqui é o meu arranjo. Então, eu posso reescrever a combinação como sendo o arranjo de n escolhendo p. Então, bem aqui eu tenho a combinação de n, p a p, vai ser o arranjo dividido pelo fatorial de p. E aqui fica mais fácil resolvendo por essa ideia, porque nós sabemos, por exemplo, que a combinação de 7, 3 em 3 poderá ser feito, então, da seguinte maneira. Já que é o meu arranjo, em cima é o arranjo. Como é que fica o arranjo? Começa em 7, quem vem atrás, 6, quem vem atrás, 5, parou. Parou por quê? Porque parou, eu tenho 3 elementos. Então, você vai fazer assim, combinação de 7, 3 a 3, começa 7 vezes 6 vezes 5, parou. E embaixo eu vou ter o fatorial do número 3, 3, 2, 1. E aí você corta 6 com 6, e aí 7 vezes 5 vai dar 35 o seu resultado. Então, você pode resolver pela fórmula, mas é mais fácil, né? Como se diz, é rapidola, você fazer a combinação sendo o arranjo pela permutação, pelo fatorial de P. Aí alguém pergunta assim, mas Mura, por que a combinação é feita dessa maneira? Observe o seguinte. Suponha que eu tivesse 4 pessoas, aqui uma A, uma B, uma C e uma D, e essas 4 pessoas eu quero escolher 3 delas, ou seja, eu tenho 4 e vou escolher 3 delas. E aí tem 2 situações possíveis. Primeiro, a ordem interessa e segundo, a ordem não interessa. Se eu tenho 4 pessoas aqui e eu vou escolher 3 delas, com a ordem sendo importante, isso aqui é arranjo. O arranjo é quando a ordem interessa, eu tenho que escolher 3 elementos aqui distintos em uma situação ordenada. Um para ser, por exemplo, campeão, o segundo para ser vice, o terceiro seria o terceiro lugar em questão. Então, aqui é um arranjo e o arranjo de 4, 3 a 3, você vai ter 4 vezes 3 vezes 2, parou, 3 elementos, 3 fatores, e você vai ter o resultado que vale 24. Agora, se eu tivesse uma situação que a ordem não interessasse, o importante é escolher 3, onde esses 3 vão participar. Não interessa se você é o primeiro, se você é o segundo em questão. É isso que nós chamamos de combinação. A combinação é quando você escolhe, eu tenho 4 elementos, vou escolher 3 deles, e a situação da ordem não interessa. Se não interessa, eu tenho uma combinação. Quando a ordem interessa, eu vou ter um arranjo em questão. Observe o que eu poderia fazer quando a ordem não interessa. Quando eu tenho 4 pessoas aqui, vou escolher 3 dessas 4 pessoas e a ordem não interessa, eu poderia ter A, B, C. Posso ter aqui A, B, D, posso ter A, C, D e B, C, D. Eu tenho essas 4 possibilidades apenas.
Quando é arranjo, quando a ordem interessa, não. Porque quando eu tenho um arranjo de 4 escolhendo 3, quando eu monto A, B, C, no arranjo, olha o que eu posso fazer. Eu poderia ter aqui A, B, C, aí eu posso ficar trocando a ordem. A, C, B, agora o B em primeiro lugar, B aqui em primeiro lugar, vai ficar B, A, C, B, C, A. Vou colocar o A em primeiro lugar, A, B, C, e agora aqui A, C, B. Quando é arranjo, esses valores aqui são considerados, né, essas possibilidades são distintas quando é arranjo. Quando é combinação, na combinação não interessa a ordem, isso aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando é arranjo, eu tenho 6 possibilidades. Quando é combinação, não importa se eu vou falar A, B, C, A, C, B, B, A, C, é uma única opção. Então aqui eu tenho uma possibilidade quando eu penso em combinação. Combinação não interessa a ordem dos elementos, no arranjo interessa. Então, no arranjo aqui, eu teria, na verdade, aqui fatorial de 3, gente. Que eu vou trocar os 3 de posição. Fatorial de 3 é 6. Aqui eu posso fazer a mesma coisa, eu vou ter 6 possibilidades. Aqui também eu vou ter 6 possibilidades, 6 possibilidades. Eu posso trocar A, B, D, A, D, B. Vou trocando de posição. Aqui eu vou ter fatorial de 3, aqui fatorial de 3 e aqui também. Observe lá, quando eu tenho aqui fatorial 3 é 6, 3, 2, 1, 6. Eu pego 6, mais 6, mais 6, mais 6, vai me dar o 24 em questão, tá bom? Então não vai esquecer disso aí. Quando é combinação, não. Isso aqui é uma possibilidade, uma outra possibilidade, uma outra possibilidade e uma outra possibilidade. E aí você pode notar um detalhe importante. Se eu pegar um número de combinações que eu tenho, combinação de 4 elementos, escolhendo 3 deles, e multiplicar pela permutação desses elementos, que é o fatorial de 3, isso vai me dar, na verdade, o valor do arranjo em questão de 4, 3 em 3. E aí está multiplicando, passa dividindo, e eu tenho que a combinação de 4, 3 em 3 vai ser o arranjo de 4, 3 em 3, dividido pela permutação, pelo fatorial de 3. Que foi isso que eu comentei com vocês. Mas só para você ter uma ideia, não decorar apenas que a combinação é isso, mas entender que a combinação é uma consequência da minha ideia de arranjo e da ideia da permutação. Então, a minha combinação de 4, 3 em 3, pode notar, ó, são 4 combinações. Se você fizer 4 vezes 6, 4 vezes 6 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 4 vezes 6, 6 é o fatorial de 3, 3, 2, 1, vai dar 6, e aí se faz 4 vezes 6, vai dar 24, por isso que eu escrevi para você que a combinação vezes o número da permutação aqui desses 3 elementos vai me dar o arranjo em questão, e daí que vem a fórmula, só para você não decorar direto. Vamos resolver agora a próxima questão de aplicação da combinação simples. No carro de João, tem vaga apenas para 3 dos seus 8 colegas. De quantas formas diferentes João pode escolher os colegas aos quais dá carona? Alternativa A, 56, B, 84, C, 126, D, 210 e E, 120. Nessa questão, ele fala que ele tem 8 amigos e desses 8 colegas vai escolher 3 para dar carona e não importa a ordem, o importante é dar carona. Se é o amigo A, o B, o C, B, A, vai acabar sendo os mesmos amigos. Então, aqui você vai ter uma combinação de 8 elementos, 8 colegas, os quais eu vou escolher 3 para dar essa carona. Aqui você resolve em cima como sendo o arranjo, 8 vezes 7 vezes 6, parou por quê? 3 elementos. Embaixo eu vou ter o fatorial do número 3, que é 3, 2, 1. E aí você faz a conta, 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, cancela com 6, 7 vezes 8 vai dar 56 possibilidades, que é a alternativa A na questão. Vamos para a próxima questão. Com 2 goleiros que só jogam nessa posição e 7 jogadores que não jogam no gol, quantos times de futebol de salão podem ser formados? Alternativa A, 2, B, 35, C, 33,
D 68 e E 70. Primeiro, você tem que saber que um time de futebol de salão são 5 jogadores, um goleiro e 4 jogadores na linha. Você faz assim. Primeiro, você vai escolher o goleiro. Para goleiro, eu vou ter 2 possibilidades. Agora, eu tenho aqui 4 vagas. E para ocupar essas 4 vagas, eu tenho disponível 7 jogadores. Então, aqui eu vou ter uma combinação. Por que combinação? Porque não importa a ordem, não fez diferenciação de ordem, se isso vai ser atacante. Não, eu vou ter 7 jogadores e vou escolher 4. Eles poderão jogar em qualquer posição aqui. Só não jogam no gol, no caso. Combinação de 7, escolhendo 4. Essa combinação você faz como? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Parou por quê? Porque parou 4 elementos. Embaixo eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o fatorial de 4. Você cancela 4 com 4 e divide aqui, 3 vezes 2 vezes 1, que é 6, divide com 6. E aí 7 vezes 5 vai dar 35 possibilidades. E aí você termina a questão pelo princípio fundamental, pelo princípio multiplicativo da contagem, que aqui eu tenho 2 opções para escolher o goleiro e 35 possibilidades para escolher quem vai estar na linha. E aí você vai ter o resultado de 70 possibilidades, alternativa E. Vamos agora para mais um exercício. O elevador de um prédio de 12 andares parte lotado o primeiro andar. Sabes que as pessoas descerão em 3 andares diferentes na subida. De quantas maneiras isso pode ocorrer se ninguém desce no segundo andar? Observe que ele fala que esse edifício tem 12 andares. Ele parte lotado o primeiro andar. Lógico, ninguém vai descer no primeiro andar. E ele comenta na questão que ninguém desce também no segundo andar. Se ninguém desce no primeiro e ninguém desce no segundo, eu tenho 10 possibilidades. Seria do terceiro até o 12º. Então, eu tenho combinação de 10 possibilidades, dos quais eu vou escolher 3 para descerem. Então, combinação de 10, escolhe 3. E não importa a ordem, vai descer no quarto, no quinto, quinto, quarto, não vai importar. Então, combinação de 10, escolhendo 3. Aqui eu vou ter 10, 9, 8, parou por quê? Porque parou, eu tenho 3 elementos. Embaixo eu vou ter 3, 2, 1. Agora você vai fazer as contas. 10 repete. 9 dividido por 3 vai dar um número 3 em questão. E 8 dividido por 2 vai dar 4. E aí eu tenho 3 vezes 4, 12, vezes 10 vai dar 120 possibilidades, que é a alternativa A na questão. Vamos resolver a próxima questão. Por ocasião dos festejos da Semana da Pátria, uma escola decidiu exibir seus melhores alunos e as respectivas medalhas. Desses alunos, em número de 8 e designados por A1, A2, A3, pontinho, pontinho, até A8, serão escolhidos 5 para, no momento do desfile, fazerem honra à bandeira nacional. Do total de grupos que podem ser formados, em quantos o aluno A2 estará presente? Alternativa A, 18, B, 21, C, 35, D, 41 e E, 55. A primeira ideia que você pensa é que o resultado disso aqui seria a combinação de 8 pessoas escolhendo 5. Isso não é verdade. Não é verdade porque esse A2 aqui é como se fosse o filho da diretora. Ele já tem uma das vagas. Então, não tenho mais 8 pessoas disputando vagas. Eu tenho apenas 7 pessoas e essas 7 vão disputar, no caso, 4 vagas, já que o A2 tem uma dessas 5 vagas. Combinação de 7, escolhe 4. Como é que eu faço a conta? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, parou, 4 elementos. E embaixo o fatorial de 4, 4, 3, 2, 1. Aqui você vai cancelar 4 com 4, aqui você corta 6 com 6 e ficou 7 vezes 5, 35 possibilidades, que é a alternativa C na questão. Vamos resolver mais um exercício. Uma organização não governamental de proteção ao meio ambiente possui em seu quadro 8 técnicos do sexo feminino e 8 do sexo masculino. Para sua representação em um encontro internacional,
esta organização deverá, com seus técnicos, formar uma equipe de 5 pessoas, sendo 3 homens e 2 mulheres. O número de equipes que podem ser formadas com esses técnicos é: alternativa A, 18.806, B, 1.568, C, 936, D, 392 e E, 84. Esse modelo é tradicional em análise combinatória e você resolve assim. Você tem 8 técnicos do sexo masculino disponíveis, dos quais vai escolher 3. E do sexo feminino são 8 também, mas eu tenho apenas 2 vagas. Lembre que como a ordem não interessa, eu vou escolher 2, se é A, B, BA, o importante é participar dessa equipe, não vai importar a ordem em questão, é uma combinação. Aí você vai ter 8 vezes 7 vezes 6, parou por quê? Porque parou 3 elementos, e embaixo 3, 2, 1. Você pode cancelar 6 com 6, você vai ter aqui 56 possibilidades para escolher os 3 homens no total de 8. Aqui a gente vai ter combinação de 8, 2 em 2, que é 8 vezes 7, parou por quê? Porque parou 2 elementos, embaixo 2 vezes 1. Eu tenho 8 vezes 7, 56, dividido por 2 vai dar 28. Como a minha equipe é formada por 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, eu vou utilizar aqui o princípio multiplicativo, o fundamental, 56 possibilidades vezes 28 possibilidades, vai dar 1.568, que é a alternativa B nessa questão. Vamos resolver a próxima questão. De um grupo de 8 pessoas, entre elas Antônio e Benedito, deseja-se escolher uma comissão com 4 pessoas. O número de comissões que podem ser formadas, nos quais Antônio participa e Benedito não, é igual a alternativa A, 15, B, 24, C, 30, D, 20 e E, 36. Observe que ele falou nessa questão que eu tenho 8 pessoas e eu quero formar comissões com 4 pessoas, onde Antônio vai participar dessa comissão e Benedito não vai participar, está eliminado dessa comissão. Falou em comissão, falou em combinação. Então, quando você tiver equipe, grupo de pessoas, comissões não ordenadas, você vai ter uma combinação. Aí você começa assim, combinação. Agora, preste atenção no detalhe. Eram 8 pessoas. Se Antônio já tem uma vaga, ele não vai disputar vaga. Então, eu tenho 7 pessoas, mas Benedito não vai participar. Então, eu não tenho 7, eu tenho 6 pessoas disputando vaga. Então, entenda legal. Eram 8 pessoas. Agora, quem vai disputar vaga? Benedito não vai, porque Benedito não vai participar em nenhum momento. Antônio já tem uma das vagas, então ele não vai disputar as vagas restantes. Então, aqui, combinação de 6 pessoas restantes, tira Antônio e Benedito. Agora, eram 4 vagas, mas no caso, Antônio já tem uma dessas vagas. Então, eu tenho combinação de 6 escolhendo 3 vagas. Na verdade, o que está ocorrendo aqui é que você está escolhendo quem vão ser os companheiros do Antônio. Antônio, já sei o futuro dele, ele vai estar lá. Antônio é um dos 4, eu estou escolhendo quem serão os 3, e esses 3 serão escolhidos de 6 pessoas, combinação de 6, 3 a 3. Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, parou, 3 elementos, embaixo 3, 2, 1. Aqui você vai cortar 6 com 6, 5 vezes 4 vai dar 20, que é a alternativa C na minha questão. Desde já, muito obrigado. Não perca a próxima aula. Vamos fazer mais exercícios sobre combinação. Acesse o link aqui e se liga sempre no canal Rapidola.